Bom dia. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vê o que João está falando, é isso, ver o imenso amor que Deus tem nos concedido. Então nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus. Somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece, porque todo mundo é criatura de Deus. Filhos é quem que vive e que obedece. Como o mundo não obedece a Deus, eles não aceitam, não nos conhecem. Você vê o grande amor de Deus por nós. E eu vejo as pessoas hoje, de uma maneira geral, independente de religião, as pessoas falam, não, do amor de Deus, o amor de Deus. Todo mundo falando amor, mas não conhece esse amor de Deus. Não conhece. Deus é amor, o próprio nome dele diz lá em Tiago fala, Deus é amor. Mas Deus amor não é esse amor terreno, esse amor humano que nós falamos. Nós temos exemplo que ele é amor, a Bíblia fala o tempo todo que ele amou o seu filho, ele ama o seu filho único, o seu filho unigênito, foi Jesus Cristo, mas ele enviou Jesus para vir daqui ao mundo, vir como homem, como ser humano, passar por humilhações, sofrimentos, perseguições, afrontas, surras e tudo mais, e depois ser crucificado. Ele não estava odiando Jesus, ele estava amando Jesus. Deus estava amando Jesus, mesmo assim enviou ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado, provocado pelo diabo. O amor de Deus é incomparável, não é esse amor nosso aqui, o que falam que ama. O ser humano fala que ama, mas ele quer destruir, ele quer matar, quer roubar, quer trair. O amor de Deus não é assim. Então o ser humano fala, não, eu amo Deus, eu amo, mas não ama. Aí eu conheço o amor de Deus. Só que eles querem falar que conhece o amor de Deus, mas quer viver no pecado, no erro. Conclusão, não conhece Deus. Se conhecesse, não vivia desobediência. Se conhecesse, não vivia nos pecados. O mundo não conhece. Agora nós, se queremos realmente ser filhos dele, a receber este privilégio, que é exatamente isso, um privilégio, sermos chamados de filhos dele, devemos obedecê-lo. O versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Somos filhos de Deus. E quando Jesus manifestar, quando ele retornar, que está prestes a retornar, nós seremos semelhantes a ele. Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele apareceu num corpo glorificado. Todos nós que formos salvos, também teremos esse corpo glorificado. E viveremos com ele por toda a eternidade. Mas isso se nós formos filhos de Deus. E para ser filho de Deus não basta orar, não basta ir a templo ou ler a Bíblia, e sim obediência. Se nós não obedecermos a Jesus, se nós não vivermos o evangelho dele, se nós não praticarmos, nós não conseguiremos nada. Mas se nós vivemos de acordo com a palavra dele, Jesus, quando se manifestar, nós também nos manifestaremos, seremos semelhantes a ele.
E todo que tem nele esta plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se você tem essa confiança, você tem essa esperança, você sabe disso, então você procura se purificar. Você não aceita erro, você não aceita pecado, você foge de tudo isso. Porque você tem esperança que você vai ser salvo, você vai viver em Cristo, você vai ter um corpo glorificado, você vai viver eternamente. Você sabendo disso, a sua esperança é esta, então se purifica. Porque não adianta nós falar, mas não, você salva, mas você não se purifica. Não estou descansando as misericórdias do Senhor, o amor de Deus. Não, o amor de Deus não é assim. Não é o amor de Deus agora que vai concordar, permitir que você viva no erro, no pecado e depois você fala, não, me arrependi, está tudo certo, ele vai te salvar. Não funciona assim. É isso que nós temos que entender. Tem muita gente que diz, não, Deus conhece o meu coração, e daí? Ele conhece o coração, é de todos nós. Mas existe mandamento para nós obedecermos. Não, o Senhor sabe, conhece meu coração, sabe que eu amo. Mas eu não consigo deixar de adulterar, de trair, de ver pornografia, de beber, de fumar, de usar droga, ou de odiar. Então vai para o inferno. Mas Deus sabe que eu amo ele. Não ama, porque o único amor que ele conhece nosso é pela obediência. Ele é amor. E ele exige, o amor é obediência. Senão não tem. Não adianta essa história que Deus conhece o coração. Todos nós sabemos. Ele conhece o coração de todos nós. Mas de todos nós é exigido purificação. Nós temos que purificarmos. Nos purificar. Nós temos que nos santificar. Nós temos que sair do mundo e viver para Cristo. Todo aquele que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Toda pessoa que vive pecando, vive em rebeldia contra Deus, contra a palavra, contra a lei de Deus. Que a transgressão, porque o pecado é transgressão. O que é o pecado? Transgredir a lei. Como é que é? Não, porque Deus disse que o adultério é pecado. Conclusão, a lei diz que o adultério é pecado. Se eu estou adulterando, eu estou transgredindo a lei. Quem transgride a lei vai receber o quê? Condenação. Se a lei diz que é pecado mentir, se eu estou mentindo, eu estou transgredindo a lei. Transgressão é crime. E crime tem resposta, tem sentença. Então não adianta nós falarmos, não, eu estou na igreja, eu vou à igreja, eu vou em templos, eu oro várias vezes ao dia, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se você não está em pecado, você está em erro ainda. Se você não abandonar o erro, não tem salvação. Se você não abandonar o erro, você não vai ser salvo. Você vai perecer por toda a eternidade. E não adianta pensar, o amor de Deus, o amor de Deus. Sim, ele é amor. Mas a palavra dele está lá em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, com certeza ceifará. Tudo que o homem plantar, com certeza vai colher. Independente de qualquer coisa. Então temos que abrir os nossos olhos. Por isso que eu sempre falo, vamos tomar cuidado, às vezes nós somos somente religiosos. Deus não vai tirar os pecados de nós. Nós é que temos que lutar, estou no erro. No pecado aqui eu tenho que abandonar. Ele não vai falar, não, olha, eu vou tirar você aqui desse adultério, eu vou tirar você aqui dessa mentira. Não, nós que temos que falar, não, eu não vou mais mentir, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais odiar, eu não vou mais furtar, eu não vou ser dependente de nada mais, somente de Cristo. Porque o que o Senhor tinha que fazer por nós, ele já fez.
Ele levou o pecado do mundo. Mas se nós estamos escolhendo viver no pecado, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Ele tirou o pecado, ele nos deu a porta, ele é a porta. Ele abriu a porta, nos deu condições de passar. Ele é o caminho. Ele falou, é aqui que vocês têm que passar. Mas se nós estamos procurando outro atalho, ele não vai nos obrigar, não. Não volta para cá. Você tem que passar por aqui. Ele não vai fazer isso. Porque nós estamos deliberadamente escolhendo outro caminho. Então, nós temos que entender que sem santificação, sem obediência, ninguém verá Deus. O versículo 5 diz assim, sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus Cristo se manifestou, ele veio o mundo e tirou o pecado. Ele morreu e tirou o pecado do mundo. Olha bem, ele assumiu, ele nos comprou. Ele comprou todos nós. O bandido, o matador, o estuprador, todos sem fim. Com o sangue dele, era da morte dele. O que é fantástico é que ele pegou todo o pecado do mundo, mas nele não há pecado. Ele é santo, ele vive por toda a eternidade. Por quê? Porque Deus Pai pegou todo aquele pecado do mundo e desapareceu. Aquele pecado que estava sobre ele, aquele pecado que estava sobre o filho dele. O jugo do pecado que Jesus pegou de todo mundo, Deus tirou e jogou para lá. Nele não tem pecado. Ele é santo. E nós temos que ser santo igual ele. É necessário agirmos assim. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Se você está em Cristo, você não vive no pecado. Você sabe quem ele é. Você tem compromisso com a vida. Você conhece o amor de Deus. Mas agora, se você ainda vive no pecado, você não conheceu. Você não conhece o amor de Deus, você não conhece Deus, você não conhece Jesus. Se você conhecesse, você não viveria no pecado. Você não ficaria nessa mentira, aguardando, não, se Deus quiser ele tira, ele sabe que eu sou fraco, ele sabe que todos nós somos fracos. Mas nós temos que ser como Paulo disse. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus manifesta nossa fraqueza. É isso que nós temos que entender. É necessário abandonar os erros. Não tem como. Não existe a menor possibilidade de alguém viver, falar que é de Cristo, que conhece a Cristo, vive no pecado. Quando eu vejo alguns supostos irmãozinho e irmãozinha que estão em pecado, tá na igreja, vem com aquela conversa, a paz do Senhor, irmão, não sei o que tem, irmão, mas você vai examinar a vida dele, ele está no pecado, está no erro, está em rebeldia contra a palavra de Deus. Nós não podemos crer. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos. A palavra de Deus é outra. Então não adianta falar que conhece a Cristo se vive desta maneira. Quem conhece procura não pecar. Agora o 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. João tinha uma maneira carinhosa de dirigir aos povos, chamando de filhinhos. Essa é uma maneira simpática, carinhosa, que ele usa na maioria das nas suas cartas. Também, como é dizendo, filhinhos, ninguém vos iluda. Toma cuidado de você ser iludido, você não ser enganado. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive de acordo com a palavra de Deus é justo. Quem vive o Evangelho de Jesus Cristo é justo. É discípulo de Jesus. Vive a palavra dele. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo.
Ou seja, quem vive na prática do pecado não tem essa história de falar que é de Deus, não. É do diabo. Ah, não, pastor, eu vou na igreja, tudo mais, só tem uns viciozinhos, alguma coisinha que eu tenho que tirar. Eu tenho vício da mentira, eu tenho vício da pornografia. Isso é do diabo. Procura fugir o mais rápido possível desse laço, que você está sendo do diabo. Essa aqui é a questão, não tem meio termo, que a Bíblia nos fala aqui no versículo 8. Aquele que vive habitualmente o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio exatamente para destruir as obras do diabo, para acabar com isso. É necessário nos compreender isso. Ah, não, pastor, é só um pecado que eu tenho. Eu só tenho isso que eu faço, eu sei que é errado, mas você é do diabo. Você é do diabo. Essa aqui é a realidade, o que a Bíblia nos mostra. Então é necessário abandonar o pecado. É necessário nós sempre estar nos examinando. Ver onde nós estamos errando. O que nós estamos adulterando na palavra de Deus. Às vezes nós somos orgulhosos, arrogantes. Às vezes nós queremos agradar o mundo. Porque eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu sou crente, mas se eu fizer assim, ninguém vai entender. Nem minha família não vai entender. E daí que não vai? Estão preocupados que a família entenda, ou quem quer que seja entenda ou deixe de entender. A nossa preocupação é que Cristo, é que Ele nos entenda. E outra coisa, não dá para ficar em cima do muro, não existe muro. Quem fala que está em cima do muro já está na mão do diabo. Porque Cristo também não aceita dúvidas. Ou você realmente confia nele, você pratica a palavra dele, você vive ou então não vive. Isso é o evangelho. Ou você é de Cristo ou do diabo. Jesus disse assim, aquele que não comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Ou nós somos filho de Deus, ou nós somos adversário dele. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você é um novo homem, é uma nova mulher, é uma pessoa nascida agora no Senhor, você não peca. Você tem medo do pecado. Você foge do pecado. Você, quando vê, surge uma proposta, surge uma oportunidade de fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo te incomoda e fala, eu vou sair fora. Não vou. Porque você conhece a Deus. Você sabe que se você pecar, se você errar, se você fazer o que é contrário à palavra dele de maneira deliberada, consciente, você primeiro vai estar afastando do Senhor e você vai para a mão do diabo. Essa aqui é a questão. E você vai pagar um alto preço. Você vai sofrer. Por isso, quando nós vemos pessoas falar, não, está acima, está no pecado, essas pessoas não conhecem Deus. Essas pessoas não estão em Deus. Não estão em Cristo. Por mais que fale, por mais que citem o nome do Senhor, essas pessoas não estão no Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus está em mim, eu não vou pecar. Você me incomoda, como é que eu vou pecar? Eu sei que Deus não aceita o pecado. Eu sei que se eu pecar eu vou para a morte, eu vou sofrer. Por isso. E ele não pode me dar pecado porque é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Versículo 10. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão.
A pessoa está no pecado, é filho do diabo. Aquilo ali é justo, vive de acordo com a palavra de Deus, é filho de Deus. Só esses dois termos, ou filho de Deus ou filho do diabo, não existe outro termo. Versículo 11. Ora, a mensagem que eu viste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Por quê? O Senhor determinou que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Amar em primeiro lugar a Deus, depois o próximo como nós mesmos. E quando nós amamos, nós não cometemos nenhum erro. Os 2 mandamentos resumem a isso. Porque você não vai fazer nada que possa aborrecer e incomodar o seu irmão. Porque você não quer nada que te aborreça ou te incomode. Então, nada, qualquer situação. E quando nós estamos no erro, no pecado, nós estamos constantemente contra Deus, contra a palavra de Deus. Caim não tinha motivo, ele tinha raiva do irmão, por inveja, por pecado, erro. Tal ponto que ele matou o irmão dele. Mas por que ele matou o irmão dele? O irmão dele fez alguma coisa contra ele? Não. O irmão dele só levou uma oferta, como tinha que levar para você na época, uma oferta decente e uma oferta direita. Ele não, ele levou qualquer coisa. Ele levou qualquer coisa. Aí, claro, que desagradado daquele que é justo, daquele que tinha o coração puro, que era o irmão dele, Abel. Ele não gostava dele, e não aceitou a oferta de Caim. Isso, como ele já estava no pecado, aumentou mais o pecado. Ele fez o quê? Ele teve vontade de matar o irmão e matou. Pecado sobre pecado. Um abismo chamou outro abismo. Foi o que aconteceu. Por que ele fez cometer esses pecados? Porque o coração dele era ruim, ele já estava no pecado, né? E ele pertencia ao diabo, como fala aqui, ele pertencia ao maligno. Se ele fosse de Deus, ele não tiraria a vida do seu irmão. Mas ele tirou. Pertencia ao diabo. Ah, pastor, então se alguém que pertence ao diabo, ele tem poder, se ele quiser, por exemplo, fazer um mal contra um filho de Deus, ou não só um filho de Deus, um cara que está na... Pode. Ah, pastor, um que é filho de Deus, ele pode até ser morto por um desses pecadores, filho do diabo? Pode. Não foi os filhos do diabo que mataram Jesus? Aqueles eram pecadores. Se eram pecadores, eram filhos do diabo. E matou o filho de Deus. Veja você uma coisa, nós temos a promessa de salvação. Não é promessa de viver aqui bem. Aqui vocês vão estar, num globo ali de vida ali, nada vai tocar em vocês, nada vai arranhar vocês vão estar bem, vão ter tudo, vão prosperar, vão enriquecer, inimigo nenhum pode te atacar. Isso é conversa fiada. Essas pregações mentirosas aí, dizendo não, que por ser de Cristo nada nos ataca, é mentira. Jesus falou, no mundo vocês tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós teremos ataque. Essa que é a realidade. Não podemos fugir disso. Por sermos filhos de Deus, somos atacados pelos filhos do diabo. O mundo jaz no maligno. Aí nós vemos. O Caim matou Abel. Meus irmãos, versículo 13. Não vos admireis se o mundo vos odeia. Não fica preocupado, o mundo tem raiva de mim, então todo mundo tem ódio de mim. Nós temos que preocupar se Cristo nos ama. Se nós somos filhos de Deus. Que o mundo nos odeia, deixa odiar. Jesus sempre falou sobre isso. Inclusive ele disse, ele falou, olha, se vocês quiserem ser meu discípulo, pega a sua cruz e siga-me. E disse mais, para aquele que não largar pai, mãe, irmão, filho, todo mundo, não é digno de mim.
O largar não é você abandonar a própria sorte, não. É largar doutrinas, ensinamentos errados e viver a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. Ah, mas minha família não aceita, tá? Não posso fazer nada por ela, mas Jesus que aceita, eu vou seguir o Senhor. Eu não vou importar com quem quer que seja o que fala, o que pensa. Ah, minha família vai fazer isso aqui, deixa fazer o que quiser, você vai fazer o que o Senhor manda. Que é o nosso dever, a nossa obrigação. Afinal, nós temos esperança, nós temos compromisso com a vida. Meus irmãos, não vos admirei se o mundo vos odeia. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E saber que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se nós amamos nossos irmãos como a nós mesmos, como eu disse, nós não cometemos nenhum pecado, não há nada que possa ferir, magoar, trair, entristecer, porque nós não queremos que nada disso aconteça com nós. E quando nós estamos assim, nós sabemos que nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra dele. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Ou seja, só o fato de você ter raiva, odiar uma pessoa, você diante do Senhor é considerado homicida já. Jesus falou só em nós olharmos com nossos olhos, desejarmos. Se eu olho para uma mulher, eu estou desejando ela, eu já sou pecador, eu já cometi adultério. Se eu olho para alguém, eu tenho um ódio desejando a morte dele, eu já cometi homicídio, diante do Senhor, eu sou homicida. Então, não esqueça, o Senhor conhece os nossos pensamentos, nossos corações. Então, nós não podemos desejar mal para o nosso próximo. Não podemos nem mesmo desejar nada que é do nosso próximo. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E saber que nenhum assassino, ou seja, nenhuma pessoa que deseja a morte ou o mal de alguém, tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Qual o significado do amor? Jesus veio, Deus deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. O Filho dele veio e deu a vida dele por todos nós. Ele falou, então da mesma forma procedeis com os demais. Temos que dar vida pelos nossos irmãos. Nós temos que lutar de todas as maneiras para que os nossos irmãos sejam salvos, sejam alcançados pela verdade. Nós temos que fazer isso. Versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Se você está vendo uma pessoa que está passando necessidade, passando por dificuldades tremendas, você tem condição de ajudar, você não ajuda, você não faz nada, aí depois vem dizer que você é filho de Deus. Não, não é, você é filho do diabo. Ah, não, o amor de Deus permanece, você não permanece. Você tem o diabo. Porque é nosso dever, se você vir alguém passando necessidade, sua obrigação é socorrer. Porque tudo que nós temos que ver a nossa mão foi o Senhor que nos deu. E nos deu não foi só para nós gastar com nós mesmos, não. Para nós socorrermos, ajudar a todos que precisam. Então, essa história eu já vi gente falar, Tiago também fala sobre isso. As pessoas veem alguém passando necessidade, pedir alguma coisa. Ah, não, vem cá, eu vou fazer uma oração por você, eu estou orando, Deus vai abençoar. Não, primeiro ajuda. Quem foi? A pessoa está precisando de alimento, compra alimento, dá. Ah, não, a pessoa está desesperada, a luz está sendo cortada, você tem condição, paga a conta de luz. Ajuda, está precisando de um remédio, dá o remédio, compra o remédio. Ajuda. Não é só esse negócio de falar que vai orar, não. Senão você não está demonstrando amor. Se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, se nós queremos, se nós vemos amanhã depois passar por necessidade, sermos socorridos, então nós devemos também socorrer também quem precisa. Filhinhos, não amemos de palavras, eu tenho falado muito,
nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Versículo 18, novamente. Filho, não amemos de palavra. Não, eu amo mentira. Nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Versículo 18, né? Nós lemos hoje 1 João, capítulo 3, até o versículo 18. Toda dúvida, tudo nós esclarecemos na Bíblia, na luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.